Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função PROC-V e eu vou dar muita dica de produtividade no meio do vídeo. Acompanhe aí. Turma, então vamos lá. Antes da gente começar, é muito importante que vocês peguem essa planilha e eu deixei ela disponível aqui nos comentários para vocês, para a gente acompanhar junto. Então vamos lá para o que é PROC-V. O PROC-V ela é uma das fórmulas mais utilizadas do Excel e até hoje muita gente não conhece ela ou usa de forma limitada. Então eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do conceito dela, o que que é, porque a gente vai usar muito aqui nos nossos vídeos. Então, ela é composta de 4 argumentos: o valor procurado, a matriz da tabela, o índice da coluna e o procurar intervalo. O que que ela faz? Ela procura um determinado texto e te retorna o determinado resultado em cima do que você procurou. Ou seja, aqui dentro dessa tabelinha que a gente fez, se a gente pesquisar o valor A1, ele vai achar aqui e eu quero que ele me retorne o custo unitário. Então, a primeira coisa de tudo que não está dentro desses argumentos é o que eu quero que a função me retorne. Antes de você saber que você precisa usar a função PROC-V, você precisa saber o que você quer achar. Ou seja, nesse nosso exemplo, a gente procura pelo custo unitário. É o valor que a gente quer que ele retorne para a gente. Então, através disso, o que que a gente faz? A gente informa para a função qual é a referência do que a gente vai procurar, ou seja, eu quero o produto AA01, eu falo aonde eu vou procurar, que é a matriz da tabela. Tendo a matriz e o valor, eu quero saber, dentro da matriz que eu passei para ela, quantas colunas eu tenho que andar para a direita para ele me retornar um resultado. E o procurar intervalo, eu tenho aqui duas situações, o exato ou o aproximado. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza o termo exato. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é o aproximado. Então a gente vem aqui, igual PROC-V, e o Excel já fala para você aqui o que a fórmula faz. O Excel, em qualquer situação, ele fala com você. Se você digita qualquer fórmula, ele te passa esse campo aqui falando o que que ela faz. Então, se atentem muito ao Excel, ao que o Excel fala para vocês. O que ele está falando aqui? Procura um intervalo na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Essa última parte é fake news. Ela não se enquadra na maior parte das situações. Inclusive nessa, tá vendo que o AA02 está primeiro do que o AA01? Ela se aplica quando a gente usa o termo aqui aproximado. Então eu vou mostrar para vocês mais para frente essa diferença. Então, para o que ver, o que eu estou procurando? Qual que é a minha referência de busca? O produto. Ponto e vírgula, aonde? Daqui até aqui. Sempre da onde eu procuro até aonde eu quero que ela me retorne. E eu jogo para baixo. Essa matriz que eu passei para o Excel é o universo de busca e de resultado que eu quero que ele passe para mim. É aqui que eu quero que ele trabalhe. Quando eu determino um intervalo, ele esquece toda a planilha em volta dele. Ele só trabalha aqui. Essa é a referência nova do Excel. Quando ele me pergunta o número do índice da coluna, o que que ele quer saber? Ele me fala, ó, beleza, você me falou o que eu procuro e eu sempre procuro na primeira coluna. Essa é uma limitação da fórmula, ela sempre procura na primeira coluna, seu intervalo começa na primeira coluna. Tendo isso, quantas colunas eu ando para o lado para te retornar o valor que você quer? Eu ando duas colunas, uma, duas. Então eu ponho o número 2. Ponto e vírgula. Falso é exato, verdadeiro aproximado. Então eu coloco falso ou zero. Venho aqui, fecho. 47. Tá vendo? Aqui eu posso digitar AA02 e ele me retorna o valor de AA02, 35. Então imagina como se fosse uma lista telefônica, onde você colocasse o nome de uma pessoa e ele te retornasse o valor, sem a necessidade de você procurar em 1000 folhas, um nome por nome. Ele pesquisa em uma lista e te retorna um valor. Então vamos seguir aqui.
Lá naquele exemplo, a gente tinha uma matriz muito limitada. Ela tinha dois intervalos só, duas colunas, então era muito fácil. Em algumas situações, vocês vão ter inúmeras colunas com inúmeros valores e informações e nem sempre você quer aquilo. O que você quer, na verdade, nesse caso seria o produto e a meta. Se você está analisando determinados relatórios, você não quer saber determinadas colunas dele, você quer saber uma informação precisa. Então, você não vai vir aqui e esconder a coluna para você conseguir pesquisar. Você vai fazer uma fórmula. Então, qual fórmula? Eu venho aqui, eu já deixei pré-determinado o intervalo de busca, que ele vai estar escrito aqui na descrição, PROC-V, seleciono ele, que esse é o meu valor procurado, aonde? Aqui. E vejam que a primeira coluna aqui ela não está selecionada. E não tem problema. Não é a primeira coluna dentro dessa tabela que tem que estar selecionada. Não se esqueçam que é sempre aonde eu busco a minha primeira referência, o meu primeiro valor. Então, quantas colunas eu ando para o lado para dar o resultado de meta? Eu ando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. E o intervalo, lembra que eu falei? Zero. Aqui ele deu erro, porque eu ainda não coloquei o valor que eu quero aqui. E aqui, nem sempre eu vou ficar digitando, vir aqui e digitar produto A. Eu posso fazer um intervalo, o Excel criar para mim um intervalo de dados que eu seleciono. É a chamada lista. Eu venho aqui em dados, aqui a ferramenta de dados, validação de dados. E aqui o Excel ele já vem pré-configurado para aceitar qualquer valor dentro de uma célula. Eu venho aqui e digito lista. E aqui ele me pediu uma outra informação, que é a fonte. Ele está me perguntando aonde eu pesquiso esses dados. Eu venho aqui e são esses aqui os meus dados que eu quero de busca de descrição para minha meta. Dou OK. Tá vendo que ele já mudou? Aqui do lado ele me deu uma seleção. Eu venho aqui, ó, eu tenho as 4 seleções. Produto A, R$ 40 é a minha meta. Continuando, aqui eu tenho um pouquinho diferente. Na verdade, eu não estou pesquisando um valor. Eu quero pesquisar um determinado valor dentro de outra tabela e me retornar para essa, que seria nesse caso aqui o salário por cada cargo. Então, eu virei aqui PROC-V, o valor procurado. O que eu tenho de referência é o cargo. Seleciono. Aonde eu tenho essa referência? Aqui do lado. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu ando para o lado? 2 e 0. Vejam que aqui ele já me retornou os R$ 1.600 do assistente. E agora eu não quero que ele faça só em uma célula, eu quero que ele faça em todas. Tá vendo aqui que quando você seleciona a célula, ele reforça em verde. Então você vem aqui, ó, tem uma cruz em branco, ela muda para uma cruz em preto. Quando você seleciona ela e puxa para baixo, você retorna toda aquela fórmula para baixo. Mas a hora que eu fizer isso, vai dar erro. Por quê? Porque eu falei para o Excel que essa é a minha referência. Essa é a minha matriz tabela, essa é a minha referência. Quando você joga para baixo, ele muda tanto esse valor procurado quanto a tabela. Tá vendo? Porque ela não está fixa. Você falou que é um intervalo que tem uma referência variável. Se você seleciona aqui, você tem algumas alternativas, onde você pode aqui apertar o F4, tá vendo? Tem alguns cifrões. E aqui ele fixa aquela matriz, é sempre ela que ele vai procurar, mas esse valor é variável. Então, arrumei e vim para cá. Tá vendo? Eu tenho uma outra forma de preencher todo esse intervalo aqui de uma forma um pouco mais rápida. É o seguinte, primeiro você seleciona todo o intervalo onde você quer colocar a sua função, digita na primeira célula a fórmula que você quer colocar,
PROC-V, que eu estou procurando assistente, aqui nessa tabela, a coluna minha de referência, quantas colunas eu vou andar para a direita? 2, e o valor exato. Eu fecho. Não se esqueça de sempre vir aqui e fixar a sua coluna de busca. Tá vendo? Se você selecionar só aqui no meio e apertar o F4, que é a tecla de atalho, ele já seleciona tudo. E como ele preenche tudo isso daqui automático, como você já selecionou o intervalo, você aperta a tecla de atalho Ctrl Enter. Viu? Ele já preenche toda a sua fórmula no intervalo que você seleciona. Então, sempre que você tiver um grande intervalo que você vai colocar a mesma coisa, usa essa tecla de atalho Ctrl Enter. Ela funciona não só para fórmulas, você pode ter um intervalo aqui onde você quer repetir um determinado número, 7 por exemplo, digita na primeira coluna, Ctrl Enter. Isso ajuda bastante a gente. Então, seguindo aqui com o vídeo, a gente vai jogar aqui um pouco para o lado. Tá vendo que aqui a gente tem uma tabela bem semelhante ao que a gente começou aqui a falar quando a gente começou a falar de PROC-V. Então aqui você já está manjando, você vai falar para mim, não, Giovanni, isso daí eu sei fazer, toca para mim. Então você vai vir aqui, digitar PROC-V e você vai procurar pelo produto, aqui nessa tabela, retornar a segunda coluna com o valor exato. Então vai dar o erro por conta de não ter nada preenchido, se você digita aqui AA02, beleza, tá certo. Mas, se você vem aqui e digita o valor AA01, ele dá erro. E aí você não vai saber por que está dando esse erro, de onde está vindo, por que está acontecendo. Você vai mexer na planilha inteira, vai procurar, pesquisar. E eu te falo por quê. Muitas vezes, como eu falei no vídeo de preenchimento relâmpago, acontece de quando você exportar alguns relatórios de algum sistema, ele vem com problema. E ele vem com problema por conta do próprio software que exporta ele. O problema não é o Excel. E ele vem com alguns problemas que o Excel não consegue, às vezes, interpretar o que está escrito naquela célula como que você está pedindo para ele procurar. Por que aqui está diferente? Quando eu seleciono, o que está escrito aqui? AA01, mais nada. Mas aqui na base de dados, quando eu seleciono, ele está escrito AA01 espaço. Esse espaço é fatal para o Excel. Ele nunca vai entender a A01 como a A01 espaço. Porque se ele conta a quantidade de caracteres que tem dentro de uma célula e ela tem um espaço, ele conta o espaço. Então, para o Excel, isso tudo é diferente. Como você arruma esse problema? Você pode usar uma fórmula de arrumar, ou você pode vir aqui e digitar A01, Enter, e apertar o Ctrl E, que é o preenchimento relâmpago. Se você não viu esse vídeo de preenchimento relâmpago, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é muito importante para a gente seguir nos próximos vídeos. Então você seleciona aqui, copia e cola, e aí ele encontra o valor. Tá vendo? Assim você arruma toda a sua base de dados. É fundamental você ter uma base de dados bem organizada para você conseguir trabalhar bem com Excel. E aqui eu ainda vou dar uma dica bônus para vocês. Se eu quero fazer uma projeção onde eu aumento em 20% determinados valores aqui na minha matriz e eu quero saber meu lucro ou algum determinado número, provavelmente a pessoa viria aqui e multiplicaria todos esses valores por 1,2. A gente vai fazer diferente. Quanto a gente quer multiplicar? 20%. Então, 1,2. Eu venho aqui e copio esse 1,2, seleciono um intervalo ou qual célula eu queira multiplicar, aperto com o botão direito do mouse e venho aqui em colar especial. Aqui, dependendo da sua necessidade, você consegue fazer várias coisas legais. O que eu vou mostrar para vocês é como eu multiplico todos esses valores de uma vez por 20% a mais. Eu venho aqui em multiplicação e dou OK. Ele multiplicou todos os valores, tá vendo? Perdeu um pouco a formatação, mas a gente volta a ela. Tá vendo? E aqui você consegue multiplicar e fazer as suas divisões, suas multiplicações ou suas análises aí com todos os valores, da forma mais adequada que você tiver. Então, seguindo aqui, eu tenho uma
um outro exemplo aqui para vocês, onde a partir de agora eu vou começar a demonstrar o que é o alinhamento de fórmulas, o alinhamento de funções. Eu coloco sempre uma função dentro da outra para elas trabalharem juntas. E é isso que é o fundamental de você aprender no Excel. Todas as fórmulas conseguem se integrar. E isso tem muita fórmula que ela não funciona sozinha. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos que muita fórmula vai te retornar um número ou um determinado intervalo que sozinho não faz sentido algum. Esse daqui é um dos exemplos. O que que eu quero? Eu quero o nome do aluno com a maior nota, usando o PROC-V. Então aqui eu tenho 9 do Francisco, 9,5 do Guilherme, 8,3 da Vitória, 7,4 da Amanda e 4 do Giovanni. Qualquer semelhança é mera coincidência. E o que que eu quero saber então? Primeiro, eu quero o nome do aluno com a melhor nota. Mas para saber o nome do aluno com a melhor nota, eu tenho que saber a melhor nota. Então eu procuro por ela. Onde eu falo PROC-V. Eu não quero a maior nota, a maior média. Então existe uma fórmula que ela é maior. O que que ela te pede? O intervalo de análise, que é esse, que é a matriz. E ela te pede um K. O que que é esse K? O K é o késimo maior valor que você deseja encontrar. Ou seja, você quer o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro, o quarto, o quinto. Você pode colocar quantos o, o número adequado que você quer. O que diferencia ela da função máximo é isso. A função máximo, quando ela só te pede um intervalo, então ela te retorna realmente um maior valor. A função maior, ela te pede qual maior valor você quer. Então a gente quer o primeiro maior valor. O que que ele está fazendo aqui? Eu falei que o meu valor procurado é variável. Eu não sei qual é o meu valor procurado. Mas eu coloquei uma fórmula dentro da minha fórmula para procurar esse valor para mim. Aonde? Na minha matriz tabela. Qual valor eu quero que ele retorne? A segunda coluna a partir da minha referência. E o valor exato. Tá vendo? A maior nota é o do Guilherme, 9,5. E para finalizar, eu vou falar para vocês um pouco do termo aproximado, que eu comentei no começo do vídeo. Como eu tenho aqui um intervalo, que eu tenho um preço que varia muito por conta da variação da quantidade. Então, se eu quero até 3 quilos de um determinado produto, ele me custa R$ 4. Se eu quero de 3,01, tá vendo? Até 5, ele me custa 3,85. Se eu quero de 5,01 até 10, 3,50. Aqui se eu pôr mais uma casa, vocês vão ver. Então, eu não tenho aqui o valor quando eu quiser, por exemplo, meio quilo. Se eu digitar PROC-V e colocar o valor exato, ele não vai achar aqui meio quilo. Eu não podia usar antes aqui o valor aproximado, porque eu não queria aproximadamente a melhor nota. Eu queria a melhor nota. Então aqui, quando eu não tenho uma referência fixa, quando o que eu estou buscando pode ser um valor aproximado, eu uso esse segundo termo da fórmula PROC-V. Então como eu faço isso? Eu digito aqui PROC-V, aonde eu vou digitar o valor que eu quero, aqui por exemplo. Aonde eu vou pesquisar, aqui também, na minha matriz tabela de referência, quantas colunas eu ando para a direita para falar o valor que você quer. Então, uma, duas, três. E aqui eu uso o valor verdadeiro, ou o número 1. O Excel entende para a fórmula PROC-V que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, eu digito aqui, verdadeiro. E como aqui não tem nenhum valor escrito, ele é 0, ele me retorna aqui R$ 4, tá vendo? Porque 0 ele entende que é R$ 4. Mas se eu digito 3,5, ele vem aqui 3,85, porque 3,5 está entre 3,01 e 5. Se eu venho aqui e digito exatamente o 5, ele também me retorna 3,85. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui para limitar
a má utilização da sua planilha. Você pode vir aqui em dados. E o que que eu quero? Eu quero que se eu digito acima de 5, o Excel me apresenta um erro. Então, que erro eu quero? Eu quero que ele tenha um valor limite para eu colocar aqui, que seria 10. Então, eu venho aqui em dados, ferramentas de dados, validação de dados. E lembra que eu mostrei a lista para vocês? Aqui eu vou mostrar uma outra permissão, que seria aqui o decimal, porque eu posso colocar 1,5, 1,2, 1,23, mas eu quero limitar os dados para serem menores ou iguais a 10. Então, se eu digito aqui 15, ele não deixa eu digitar, ele dá um erro. Então, e esse erro, essa mensagem, a gente pode editar ela. Como? Cancelar, eu volto em validação de dados e o alerta de erro é a minha edição daquela caixa. Eu posso colocar um título, então, valor incorreto, e aqui na mensagem de erro eu posso mostrar para o usuário o que ele tem que fazer. Então, o valor máximo é 10. E eu posso até escolher o estilo do que vai aparecer para ele. Eu posso escolher esse ícone parar, ou aviso, ou informações. Eu vou escolher o parar. Viu? Valor incorreto, o valor máximo é 10. Dessa forma, a gente pode restringir e melhorar o uso da planilha, porque a inserção de valores incorretos ela pode prejudicar muito várias análises. Então, dessa forma, a gente consegue restringir essa utilização da planilha. Turma, então hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a função PROC-V, as aplicações dela, os erros que a gente pode ter. Eu introduzi um conceito fundamental em Excel que é o alinhamento de fórmulas. Essa interação entre as fórmulas é muito importante para a gente conseguir o máximo funcionamento do Excel aqui para a gente. Então, talvez você deva estar se perguntando aí sobre aquela limitação que eu comentei no começo do vídeo, de sempre a sua primeira coluna ter que ser a pesquisa. E aí você deve estar se perguntando, e se eu não conseguir fazer isso? Às vezes o que eu quero procurar está de um lado e o valor correspondente está atrás disso. Como que eu faço? O Excel esqueceu disso? Ele não esqueceu, gente. Nos próximos vídeos eu vou tratar um pouco melhor com vocês sobre outras funções que vão ajudar a gente a trabalhar esse conceito. Até a próxima!